Olá amigos, Demócles Rocha aqui. Estamos partindo agora de Messejana para Guaramiranga. A gente vai passar em Redenção e a gente vai gravar tudo isso aí para vocês. A gente acabou de chegar em Redenção. Aqui foi a primeira cidade do Brasil que libertou as pessoas, os escravos, né? Aí ali tem uma casa da época da escravidão que foi conservada. Dentro dessa casa, embaixo dela, tem até uma senzala e a gente vai lá tentar conhecer. Eu espero que seja uma experiência interessante para o meu pai que está vindo a primeira vez. Eu já estive lá, mas é muito interessante. A gente vai ver se a gente faz umas filmagens do que a gente encontrar por lá. Meu nome é Railson, vou acompanhar vocês, tá certo? Aí eu queria pedir a vocês, para vocês lerem aquela pequena reflexão lá, para vocês entenderem um pouco do percurso. Aí, ó. Não devemos esquecer nunca que milhões de seres humanos foram arrancados de suas terras para servir de escravos nas plantações do Brasil. Nosso país deve muito ao trabalho e aos ensinamentos dos povos africanos. Aí naquela época os escravos utilizavam essas 3 pedras para moer a cana. Essas pedras eram a moenda da época. Eram montadas umas sobre as outras e a cana ficava entre elas para ser esmagada. Depois de montadas, as pedras eram giradas. O processo de extração era como mostra aquela pintura lá atrás. Daquela forma era feita a extração do caldo da cana. Pessoal, essa aqui é a parte da moenda, é onde o trabalhador colocava a cana para moer. Às vezes, quando ele colocava a cana, ele se descuidava e prendia a mão junto com a cana. Para que ele não tivesse o corpo todo puxado pela máquina, ele mesmo pegava um facão que ficava aqui ao lado, cortava a própria mão. Era a única forma de sobreviver. Se ele não cortasse, ele teria o corpo todo puxado pela máquina. Aí por conta disso, o engenho foi desativado e chegou outro engenho maior para substituir esse. Pessoal, esse aí é o atual engenho da fazenda, ele ainda funciona, mas ele só é ligado 6 meses do ano, de agosto a janeiro. O período em que ele fica parado é o período da safra da cana. É o tempo que a cana cresce para ser colhida novamente. Todo o caldo de cana que é extraído lá na máquina vem de lá por esse cano preto aqui em cima. O caldo passa por esse cano e cai dentro das dornas. Dentro das dornas acontece a fermentação, que hoje demora apenas 24 horas. Após a fermentação, o caldo de cana ele é destilado. A destilação é feita lá dentro no alambique. Essas dornas, cada uma delas suporta até 20 mil litros de caldo de cana. E, cara, quando eu vim aqui a primeira vez, cara, não tinha ninguém, cara. Não tinha ninguém, era só nós 4 e o guia, cara. Hoje tá muito tumultuado. Hoje tá lotado, cara. Aqui é a Casa Grande, é a parte do museu. A estrutura aqui da casa é do ano de 1750. Teve algumas reformas no piso, no teto, mas a maior parte de tudo é original. Os primeiros donos daqui foram os portugueses. Entre eles, o último dono de escravos foi o Simeão Teles. Após a libertação dos escravos aqui, o Simeão Teles vendeu essa fazenda para o coronel Juvenal de Carvalho. Por isso que aqui em cima tem o nome dele. E o coronel Juvenal de Carvalho era esse senhor aqui da foto. Essa senhora era a esposa dele, a dona Mariquinha. E esse era o filho único dela, que era um padre. Era o padre Francisco Valdivino Nogueira. Eles moraram aqui durante alguns anos e depois foram embora para Fortaleza e moraram nessa casa na rua Floriano Peixoto. Bem aqui tem esse birô com documentos de compra e venda de terra. Todos os documentos eram escritos com apenas de pavão. Ao redor da sala vocês podem ver livros, que são livros caixas. Eles controlavam a contabilidade antigamente. Tudo era escrito com apenas de pavão. E lá na parede tem algumas cédulas antigas também. Aqui essa sala é em homenagem a esse senhor do quadro. Ele foi o último comprador aqui da fazenda. Ele comprou aqui em 1930, a partir daí ele não vendeu mais. A fazenda passou só de geração em geração e hoje a fazenda pertence ao neto dele, que é o Hipólito, o atual dono da fazenda. Lá na parede vocês podem ver a pintura da escrava Anastácia. Ela não era de redenção, ela era uma escrava muito bonita. Era uma negra que tinha olhos azuis. Ela foi comprada bem cedo por um senhor de engenho que comprou ela apenas com a intenção de abusar dela. Como ela não cedia aos abusos, ela era muito torturada. Ele colocava um ovo cozido quente na boca dela ou uma batata cozida quente. Para evitar que ela cuspisse o alimento, ele colocava essa máscara de Flandres na boca dela, que era de ferro. Aí feria muito por dentro e por fora da boca. Chegou o tempo em que ela não bebia mais nem água. Aí ela faleceu bem jovem, aos 15 anos de idade. Ao lado dela vocês podem ver alguns pregos que foram encontrados lá embaixo da senzala.
Esses pregos ficavam na porta de uma solitária que tem lá. Quando nós chegarmos lá embaixo, eu mostro a solitária a vocês e explico como ficavam os pregos. Amigos, eu gostaria de agradecer ao guia Railson, que autorizou a gravação das imagens. Se vocês curtiram o conteúdo, deixe aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, isso tudo é muito importante. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!